Olá, bem-vindos ao Jornal da Mix. Hoje nós estamos recebendo o Roberto Ruffica, candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Ele que é da cidade de São Paulo, companheiro de rádio também, tem uma experiência aí na Rádio Capital, como comentarista. E também no metrô de São Paulo, né? 37 anos, é alguém da administração do metrô. E vi que, além de tudo, é palmeirense também. Roberto, bem-vindo aqui ao Jornal da Mix. Bom dia, Eudes Figueiredo. Bom dia a todos os prudentinos ouvintes aqui da Rádio Mix, aqui no programa Jornal da Mix. E a toda a população aqui da região de Presidente Prudente, que você é ouvido aqui por toda a região aqui. O pessoal gosta demais de ouvir o Jornal da Mix, até porque a gente é um dos poucos jornais que ainda traz informações assim diretas para a população em FM, né? Você que era um radialista do AM, teve essa experiência. Vou falar um pouquinho, como é que você está vendo essa transformação do AM para o FM? Tá achando legal? Pois é, legal. Eu acho um passo importante, acho que é o futuro, né? A AM ainda vai sobreviver, acho que algum tempo no Brasil, no país, mas a migração já está acontecendo, né? Com essa faixa estendida. Eu que fui um comentarista convidado da Rádio Capital, Eudes, vivi lá a experiência de muitos ouvintes que ainda não têm essa faixa estendida, a migração do rádio da AM para AM, eles estão acostumados com aquela sonoridade. Eles gostam, né? Eles gostam. A gente fez uma pesquisa quando eu dirigi uma outra rádio aqui na cidade e a gente resolveu em 1997 comprar um transmissor digital Nautel canadense. Sim. E nessa compra desse Nautel, nós fizemos uma pesquisa. A própria Nautel fez uma pesquisa de que tipo de sonoridade as pessoas queriam ouvir. E o mono, né, que é o do AM, né, não o estéreo, ganhou disparadamente. As pessoas estão acostumadas, né, já condicionadas. Então muitos ouvintes dizem, mas eu adoro, eu estou ouvindo aqui no FM, mas eu adoro o AM, é diferente. E a voz é diferente. A voz sai diferente, sai tudo é diferente, mas é muito bacana. Os ouvintes estão aí descobrindo essa nova, no caso da 106,7, a Rádio Mix, aqui, né? não é uma faixa estendida, então tem essa facilidade de encontrar facilmente nos aparelhos antigos essa frequência, né? Agora me fala o seguinte, você teve essa experiência no rádio aí, mas a sua grande experiência é no metrô de São Paulo. Minha grande experiência é no metrô de São Paulo. São quase 38 anos trabalhando na companhia do metrô de São Paulo. O que você faz lá no metrô? Você dirige o metrô? Não. Eu comecei na operação, na área operativa do metrô e de agente de transporte. Ajudávamos lá em plataformas, ajudávamos na implantação. O metrô também chegou a operar a empresa, o serviço de ônibus, de transporte aeroporto, trólebus. Mas comecei na área operacional e com o tempo chegamos lá na administração hoje. Hoje eu sou um especialista técnico da área de assuntos corporativos da empresa, né? Mas eu não passei, nesses 37 anos, eu não fiquei somente na companhia do metrô. Eu também tive passagens pela secretaria, como chefe de gabinete da Secretaria do Estado dos Transportes, Logística, a Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria da Cultura. A gente tem uma experiência bastante na gestão pública do Estado aqui. Bom, talvez seja por isso que você se apaixonou pela questão pública e agora está pleiteando aí uma cadeira, né? Sem dúvida. Resolvemos traçar esse projeto, construir esse projeto. Acho que depois de quase 38 anos de vida pública, a gente adquire experiências, né? Experiências em como formatar um projeto para a população, seja na área do transporte, seja na área da cultura, seja na área da educação. Enfim, fazer gestão de projetos é importante. Então, isso eu resolvi, com apoio de amigos, com incentivo de amigos, falou, Ruffica, coloca essa sua experiência na gestão pública a serviço do Legislativo. Quem sabe a gente pode fluir melhor alguns projetos, construir projetos que possam atender melhor a população. Ruffica, quando a pessoa se dispõe, eu tenho visto há muitos anos isso, a pessoa se dispõe a uma carreira pública, sai da questão privada lá, ele tem uma vida praticamente devastada no sentido de investigação. Hoje em dia ainda mais investigam lá, inventam histórias também, né, que é grave, né? E nós estamos
Tem muito historiador, com E, né? Inventando histórias Exato. sobre muitas coisas. Isso não te preocupa, não, para você, para sua família? Não. Eu sempre tive uma vida tranquila do que ponto de vista. Nunca tive uma exposição pública, como a gente agora se submete a essa exposição pública, saindo candidato, né, a deputado federal. Está preparado para isso? Preparado, porque na verdade nunca tive processo de escândalos, os cargos com o qual eu ocupei. Primeiro que eu sou um funcionário de carreira de uma empresa grande como é o Metrô de São Paulo. E segundo, porque os cargos públicos que eu passei não teve nenhum tipo de consequência negativa do ponto de vista de investigação, nada disso. Então estou muito tranquilo com relação nesse sentido. Prestação de contas. Mas fica esperto com as mentiras também, né? É verdade, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. E a gente sempre falava isso na Rádio Capital, Eudes, para a população tomar cuidado com as fake news, as mentiras, né? E procurar, porque as redes sociais permitem essa... É democrático nesse sentido, né? E prolifera muito esse tipo de coisa. E a gente sempre defendia, procure os veículos de informações tradicionais para checar se aquela notícia, se aquela informação é séria, é verdadeira. E nada como você procurar uns veículos tradicionais de informação, como o rádio, como o jornalismo, como a TV, ainda são veículos que permitem que a população tenha acesso a informações apuradas, né? E porque tem uma responsabilidade, Exato. Né? Quando você... aqui, eu, por exemplo, estou te entrevistando no horário alternativo da rádio, que não é o horário gratuito eleitoral, Sim. Mas com uma tremenda responsabilidade. Com certeza. Tem um monte de regras aqui para a gente seguir, né? Então procure sempre procurar os veículos tradicionais de informação, como aqui, como o Jornal da Mix, na Rádio Mix. É uma forma de você checar essa informação, se aquela informação de natureza política ou da prestação de serviço público está correta ou não. Para quem está no rádio, estou conversando com Roberto Ruffica, candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Roberto, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de política nacional. Como é que você vê essa polarização aí, Bolsonaro, Lula, principalmente, né? Os chamados dois primeiros aí na chamada pesquisa. Não vou falar de valor, né? Mas é o que a gente vê nas ruas aí, essa discussão. Como é que você vê? Eu vejo com uma certa preocupação por dois motivos. Primeiro, o Brasil precisa encontrar o caminho da pacificação. O Brasil tem desafios gigantescos, Eudes. Tem desafios na área do emprego, tem desafios na área da inflação, tem desafios na área da educação, desafios assim fortíssimos na área da saúde. Vivemos hoje, a saúde no Brasil está na UTI. Foi bom você falar nisso. Bom, completa aí que depois quero falar sobre saúde. Isso. Então precisamos enfrentar esses desafios com mais serenidade. O Brasil, eu diria, com energia, com muita energia, enfrentar esses desafios, mas com uma certa serenidade, equilíbrio, competência. Não podemos continuar nesse clima de radicalização. O Brasil precisa pacificar. As necessidades da sociedade brasileira hoje são gigantescas, frente à própria população e frente ao mundo. Bom, vamos falar sobre saúde. Nós estamos praticamente saindo da pandemia e vi que você tem algumas propostas para a área da saúde. Vamos falar um pouquinho delas? Exato. A saúde no Brasil, mesmo antes da pandemia, já vivia uma crise gigantesca. Falta de médicos nos hospitais públicos, falta de especialistas. Hoje faltam pediatras, faltam ortopedistas, faltam cardiologistas, a população numa fila de espera muito grande, fila de espera para exames, fila de espera para procedimentos e cirurgias. E uma das principais causas porque isso ocorre, e a pandemia ajudou a agravar, mas uma das principais causas porque isso ocorre é porque a tabela de remuneração do SUS está congelada há 20 anos. É muito baixa, né? É muito baixa. Isso não tem nada a ver com a pandemia. Nós estamos quase 20 anos sem reajuste na tabela SUS.
essa tabela SUS é que permite a remuneração de médicos, de profissionais, a remuneração dos exames, dos procedimentos cirúrgicos. Então você vê que isso não tem nada... falta interesse de todo mundo, né? Falta interesse de todo mundo. Não é possível você ter uma política de saúde séria no país quando você não reajusta há mais de 20 anos, se eu não me engano já ultrapassou 20 anos, a tabela SUS. Não é possível um médico receber cento e poucos reais depois de ficar de 2, 3 horas numa sala de cirurgia. Receber 15, 20 reais, dependendo do tipo de especialidade, para uma consulta. Portanto, não diria que é a única questão, mas uma das principais questões que precisamos defender e tocar no Congresso Nacional é a questão do reajuste da tabela SUS. Os hospitais, os prefeitos de todo o país não conseguem mais contratar médicos. Porque com uma remuneração dessa, você não atrai os profissionais. Não é justo você... Ele tem uma opção melhor no particular. Né? Sem dúvida. Então, é o que eu te digo. Hoje o clínico geral está fazendo tudo. Ele sai de uma universidade, ele vai atender ortopedia, ele vai atender pediatria, ele vai atender obstetria, fazer parto. Não é isso. Nós precisamos construir uma política de saúde séria. O SUS é uma ferramenta, é um instrumento importantíssimo que a sociedade conquistou. Mas você precisa tratar o SUS com as devidas ferramentas, com os devidos recursos. E isso o Congresso Nacional, a Câmara Federal e os últimos governos têm sido omisso. Bom, vamos continuar nesse sentido da saúde também, porque vi que uma das suas propostas é zerar a questão dos tributos dos remédios no Brasil. Né? Exatamente. Olha só, eu disse, e nossos ouvintes aqui da Rádio Mix aqui, o brasileiro, são duas questões na questão dos remédios. A primeira delas, os brasileiros pagam de 18% a 42% de imposto no preço do remédio. Isso não é normal, isso é uma extorsão que é feita pelo Estado. A média de cobrança de impostos em medicamentos do Brasil está em 34%. Como é possível isso? Você lá, um sujeito que vai tirar o dinheiro do próprio bolso, comprar o seu medicamento para tratar a sua enfermidade, a sua doença, e o governo, o Estado chega ali e taxa em média 34% de imposto na boca do caixa. Para tratar da sua saúde, para tratar da sua enfermidade. Não, isso é inadmissível. Preço de medicamento no Brasil é realmente inadmissível. Está num patamar que não é aceitável. Mas tem um problema, Eudes. Não basta zerar os impostos de medicamentos. Uma parcela muito grande da população tem uma renda muito baixa, não tem condições mesmo assim de comprar remédio. Então precisamos aumentar o rol de medicamentos gratuitos no SUS. Você tem hoje medicamentos no rol de medicamentos gratuitos que estão defasados, são remédios antigos. Tem medicamentos aí novos que já foram desenvolvidos há 10, 15 anos e até hoje não estão disponíveis no rol de medicamentos gratuitos do SUS. Então precisamos também fazer com que esses medicamentos fiquem disponibilizados para a população. Rúfica. Mas não basta, deixa eu só complementar, não basta colocar lá no rol gratuito do SUS, tem que fornecer para a população. Hoje a população, em todos os municípios do Brasil, em alguns com maior dificuldade, outros com menor dificuldade, mas não encontram remédio nos postos de saúde. O Brasil vive uma crise no fornecimento de remédios para a população. Isso não tem a ver... Não tem a ver com a pandemia também? A pandemia... Esses dias estavam faltando aí antibióticos aqui na cidade. É verdade, a pandemia atrapalhou um pouco o fornecimento. Essa guerra tem 5 ou 6 meses só, mas você pega os relatórios dos secretários municipais de saúde do Brasil, dos secretários estaduais de saúde, há 4 ou 5 anos, eles já apontam escassez no fornecimento de medicamento. Então precisa ter uma ação concreta do Ministério da Saúde, junto a laboratórios, junto à importação dos insumos e dos medicamentos necessários para os brasileiros. Bom, estou conversando aqui com o Roberto Rúfica, candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo.
Rufka, a gente está quase caminhando para o final da nossa entrevista, mas gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já conhecia Presidente Prudente, a região? O Presidente Prudente já conhecia, agora estou me aprofundando aqui, porque, como eu disse no início do nosso bate-papo, da nossa conversa, eu fui chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Logística e Transporte. É uma secretaria que acaba atendendo a gente sabe que a economia de São Paulo e a economia do país passa pela rodovia. Então a gente teve muito contato com muitos prefeitos, com muitos presidentes de câmaras municipais, em função aí de atender desse trabalho junto ao DR, Uma pergunta que eu faço para todos aqueles candidatos que vêm aqui, não vou me furtar de fazer essa pergunta para você. Lógico. Por que eu diria que você não é um candidato paraquedista? O que a gente chama de paraquedista? Aquele candidato que vem na época das eleições aqui na cidade, na região, leva os votos, que talvez poderia eleger um deputado aqui regional, que eu não sei se seria bom ou seria péssimo, a gente não sabe, porque depende muito da competência da pessoa. Não é só porque é daqui que vai ser um cara bom ou não, mas por que você não seria esse deputado? Eu sou candidato a deputado federal. O papel de um deputado federal é fazer leis. Essas leis são federais. Então, portanto, essas leis são de interesses de todos os brasileiros. São leis, não são somente para o estado de São Paulo, não são somente para o estado do Rio de Janeiro, são leis federais. Mas tem as emendas lá para esse é um outro ponto, né? Mas o papel principal de um deputado federal é fazer leis, legislar e executar orçamento, fiscalizar as ações do executivo. Hoje a questão das emendas é um papel muito importante e nós temos que ter um compromisso, e é o compromisso que eu tenho assumido com os prefeitos aqui da região de Prudente, na região oeste do estado, que é onde basicamente é em São Paulo e na região oeste do estado que eu tenho trabalhado, conversado, discutido as minhas propostas e plataforma. Assumido o compromisso, nós temos que ter um compromisso de desenvolvimento da região. Você veja, quando eu falo de zerar impostos e medicamentos, isso é um deputado federal, isso atinge todo mundo. O pobre, o rico, né? Porque não adianta chegar É uma lei que vai beneficiar todo mundo. Exatamente, Eudes. Não adianta chegar aqui e dizer, olha, nós vamos ter aqui uma emenda para Prudente, eu vou dar aqui 150 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais. É necessário você destinar emendas para a região. Eu fico pensando Mas isso não resolve o problema da saúde. Tanto é que a população em Prudente, região ou em todos os municípios do estado de São Paulo não tem remédio nos postos de saúde, não tem lá médico no posto de saúde, porque não precisa votar, portanto, um deputado federal pelo reajuste da tabela SUS, zerar os impostos de medicamentos, trazer medicamentos gratuitos no rol de medicamentos gratuitos do SUS. Isso sim é importante. As emendas tem que ser ajudada para ajudar a região a se desenvolver. Mas não pode ficar aqui, porque esse é um papel de um deputado federal. Ele é um deputado federal do estado de São Paulo, para todo o estado de São Paulo. E essa lógica que você comentou, muitas vezes é com o deputado estadual. Esse sim, o deputado estadual é um deputado regional que representa a região, que vem buscar políticas específicas para aquela cidade ou região. Então, a gente tem discutido nesse sentido, de construir uma proposta que beneficia toda a população do estado de São Paulo e, logicamente, a região de Prudente, os prudentinos. Muito bem. Roberto Rufka, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Espero que você volte mais vezes, que a gente possa conversar um pouco mais. Até teria outras perguntas para fazer para você. Eu sei que nesse momento não é possível, mas as pessoas podem entrar em contato com você, sem né? dúvida. Tem as suas redes sociais, tem os seus canais de comunicação. Exatamente, as nossas redes sociais, está lá, Facebook e Instagram. É Roberto Rufka. Eu vou soletrar aqui. Rufka é R-U-F mudo, sem o I, C-A. Rufka, R-U-F-C-A. E o nosso WhatsApp é 11, na verdade é 11 3044 1545. 11 30 44 15 45. Exatamente. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui. Vou deixar os microfones abertos da Mix FM para você fazer as suas considerações finais. Eu quero aqui agradecer o seu convite,
Foi uma alegria aqui estar aqui na Rádio Mix, no programa do Jornal da Mix aqui, falar com todos os prudentinos, falar com toda a população da região de Presidente Prudente, da região oeste do estado de São Paulo, uma região que eu tenho aqui nesse período visitado, conversado, aprendendo uma série de coisas importantes a respeito da região, e deixar esse abraço aqui a todos os prudentinos, e vamos acreditar no Brasil. O Brasil vai avançar, o Brasil vai melhorar, mas precisamos não pensar apenas no presidente da República. Não podemos esquecer que o Congresso Nacional é quem faz a lei, que aprova o orçamento e que, no fundo, acaba aprovando as políticas públicas desse país. É muito importante pensar numa boa Câmara Federal. Muito bem, seguindo aqui com as nossas séries de entrevistas na Mix FM, entrevistamos hoje Roberto Ruffica. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Jornal da Mix e até o nosso próximo encontro. Valeu!